Bem, então vamos lá. Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Edson Cruxem, da Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão. É uma satisfação receber as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Muito obrigado pela presença. Este é o segundo evento organizado em parceria entre o Laboratório de Estudos da História do Mundo Árabe e Islã, LEMAI, e o Laboratório de História Social e Política, LAISP, do curso de História da Universidade Federal do Pampa. E hoje nós contamos com a presença do professor doutor Mohamed Nadir, da Universidade Federal do ABC Paulista, com a temática O Afeganistão dos Talibãs e suas implicações sobre o Grande Oriente Médio. O professor Nadir vai comentar sobre os últimos acontecimentos no Afeganistão e o retorno ao poder dos talibãs. Nós vamos conversar um pouco de que forma se deu esse retorno, quais as origens desse grupo, quais as possíveis consequências, tanto nacionais como internacionais, com a retirada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN, que praticamente abandonaram a própria sorte a população afegã após 20 anos de ocupação e de destruição, uma completa incapacidade de administrar esse conflito e também uma grande incapacidade de possibilitar que essa sociedade se reestruturasse. Passo a palavra agora para o professor Kaiowá para fazer a apresentação do nosso convidado. Boa noite a todos e todas. Né? É um prazer estar aqui de novo, né? Como disse o Edson, principalmente para dialogar, né? E fundamentalmente para receber esse nosso amigo, né? Já de longa data, né? Nosso colega, professor doutor Mohamed Nadir. Tá? E eu vou fazer aqui uma apresentação inicial e agradecer já, desde já, desculpe a redundância, Mohamed, a tua presença. Tá? O professor ele é doutor em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. É pesquisador do Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, né, vinculado à Universidade Federal do ABC Paulista. Coordenador do GT África, vinculado à mesma universidade. Pesquisador do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, Portugal. Pesquisador no Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, né? E atualmente se dedica a pesquisar temas como os direitos humanos, geopolítica ambiental, direito internacional e cosmopolitismo. Bom, a ideia então, como disse o Edson, aqui é a gente conversar, né, dialogar, fazer uma troca aí de questões, e aí eu vou começar com a primeira delas, né? Mohamed, agora no dia 11 nós vamos ter essa data aí, os 20 anos do atentado do 11 de setembro, né? Já começam a aparecer muitas reflexões na imprensa, né? Intelectuais se posicionando, fazendo uma revisão histórica sobre esses 20 anos. E aí a primeira questão que eu gostaria de fazer é um pouco assim, pensar fazer essa reflexão histórica, né? São os 20 anos do atentado, mas o atentado também remeteu à forma como se deu a constituição, né, do poder talibã, remete à constituição do poder talibã no Afeganistão. Entre 79 e 1989, o chamado grupo Mujahideen, né, que depois vira, que a gente conhece como Talibã, recebeu apoio financeiro e equipamentos de guerra dos Estados Unidos, né? A luta era financiada justamente contra a antiga União Soviética, né? Havia um discurso da luta contra o comunismo, na influência do comunismo. Após uma guerra civil, o grupo talibã assume o poder. Agora, os Estados Unidos, após um tratado consumado no ano passado, retiraram-se do Afeganistão, sofrendo uma responsabilização, né, por essa retomada do poder talibã. A primeira questão, então, em cima dos 20 anos do atentado, e fazendo um vínculo com essa leitura histórica que a gente gostaria de fazer, qual é a responsabilidade dos governos estadunidenses nessa situação atual do Afeganistão? Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, professor Edson, professor Kaiowá. É um prazer, é um privilégio enorme estar aqui com vocês e espero também que esse debate contribua, de certa forma, a aprofundar o debate sobre a conjuntura internacional que acontece hoje no mundo, tanto pela
enfim, pela ocasião, enfim, da trágico acontecimento do 11 de setembro, como também da retirada da NATO e dos Estados Unidos do Afeganistão e com todas as consequências que isso vai acarretar, que vai trazer, digamos. Antes de começar um pouco, para linkar um pouco entre 11 de setembro e retirada do Afeganistão, eu queria um pouco falar um pouco do próprio país Afeganistão. Quando falamos que tipo de país estamos a falar, porque é o país que a primeira consequência, enfim, do 11 de setembro foi a invasão do Afeganistão. E, portanto, são 20 anos que marcam também, enfim, essa guerra contra o terrorismo, portanto, 20 anos também de vários frentes, enfim, com a guerra também no Iraque, etc., etc., e tudo esse conjunto, né, que visava criar, digamos, um novo grande Oriente Médio. Portanto, parece que hoje tem vários elementos a serem questionados. Em termos históricos, o Afeganistão, quando falamos do Afeganistão, estamos a falar, enfim, de um país da Ásia Central, vizinho de vários países, Paquistão, Irã, etc., e que país, enfim, Uzbequistão, etc., etc., portanto, um país do interior, saída sobre o mar, e, portanto, sempre se posicionou como, digamos, um ponto nevrálgico, né, do comércio internacional, desde a Rota da Seda, etc., etc. Portanto, é um país que historicamente tem sua história, enfim, civilizações antigas. Lembramos aqui das culturas Bamiyan que foram explodidos, né, pelo regime talibã, e que mostram, de certa forma, esse país de longa história. E, portanto, não é apenas aquele país caótico, geneticamente instável, etc., etc., mas sim é um país que tem também suas potencialidades, tem também suas especificidades, etc. O Afeganistão começa, enfim, no século VII, primeiro, digamos, momento histórico do Afeganistão é a islamização do país, portanto, o Afeganistão no século VII é incluído, digamos, pelos primeiros, enfim, chefes, enfim, de expansão árabes que chegaram, enfim, na Índia e Ásia Central, e, portanto, é um país que se torna muçulmano. Também o país passa por uma semi-arabização, no sentido de que os caracteres da língua, enfim, afegã, ela é escrita, embora não é uma língua árabe, mas escrita com caracteres árabes, portanto é um país que culturalmente também se passa por uma influência, né, árabe-muçulmana, e portanto tem esse elemento também que faz com que essa ligação, né, do país, do Afeganistão, com o grande Oriente Médio. É um país, portanto, como dissemos, que passa por uma semi-arabização, enfim, historicamente sempre estive também na órbita da Pérsia, do Irã, sobretudo com os Safávidas, com o Império Safávida, mas já no século XVIII, digamos, um líder, um chefe Pashtun, consiga até, digamos, um feito bastante inédito, que é dominar a própria Pérsia, a Pérsia que resistiu ao próprio Império Otomano. Portanto, um chefe afegão da etnia Pashtun consegue submeter por algum tempo, no século XVIII, a própria, enfim, Pérsia, e, portanto, isso declara até rei do Pérsia, né? Portanto, isso mostra, enfim, também esse encruzamento, né, do Afeganistão com seus vizinhos e seus países que são de vizinhança. Já no século XIX, enfim, o país começa a conhecer as grandes guerras, com guerra afegão-britânicas, né?
1839 até 1842, que foi um desastre para os britânicos, né? Uma segunda guerra também em 1878, em que os britânicos conseguiram dominar alguns territórios mas ao mesmo tempo o Afeganistão mantém, digamos, em termos politicamente meio independentes, e depois a terceira guerra afegão-britânica em 1919, na qual o país torna-se independente. Portanto, esse um breve, digamos, enfim, uma breve história, um pouco introdução do Afeganistão. Século XX, em 1926, né, em 1919, o país se torna-se independente, em 1926 torna-se uma monarquia e, digamos, que se mantém de 1926 até 1978, quando o país derruba, enfim, a monarquia e se torna uma república. Portanto, estamos a falar de 1978. Logo depois também o país passa digamos, o país por um golpe de Estado em 1973. Em 1978, o país, por um golpe de Estado também, se torna, digamos, um país socialista. Portanto, entra na esfera, né, desta vez, da chamada União Soviética. Algumas tentativas, enfim, para derrubar esse poder, sobretudo para conter o avanço comunista e o avanço da União Soviética na Ásia Central, começa a desenrolar, e foi neste momento, de 1978 a 79, em que a União Soviética decide, de facto, invadir, enfim, entrar no Afeganistão e fazer, enfim, começar um novo ciclo na história do Afeganistão, que vai durar 10 anos sangrentos, enfim, do domínio da União Soviética, e na qual, durante essa, enfim, conjuntura, né, no qual também muito da história recente do Afeganistão vai desenrolar durante esse período. Portanto, de 1979 até 1989, há digamos, uma tentativa muito feroz, enfim, do Ocidente de conter o avanço soviético, o comunismo. Portanto, viam também o Ocidente, via na entrada, né, na invasão da União Soviética, uma oportunidade também de desgastar o Império, né, a União Soviética, e arrastar, digamos, a União Soviética para o imbróglio, portanto, aquele que é chamado cemitério dos impérios. Portanto, e nesse momento em que começam, enfim, os apoios, tentativas de tentar encontrar formas, né, de conter a União Soviética e derrotar a União Soviética, não só apenas conter a União Soviética, mas sobretudo derrotar esse inimigo, enfim, do Ocidente. Foi a partir daí em que a guerra, enfim, liderada pelos mujahidins, enfim, mujahidins são, enfim, um termo, enfim, que significa, enfim, a pessoa que o termo o jihad, às vezes, nem tanto tem a ver com embora a palavra, enfim, jihad, como mujahid, a palavra mujahid veio da palavra jihad, que quer dizer, enfim, etimologicamente, esforço por si próprio para, digamos, aperfeiçoar, enfim, religiosamente, enfim, só que também o conceito também do jihad significa também a guerra, mas a guerra no sentido defensiva, portanto, não de atacar, não é no sentido tal como passa hoje, né, como é concebido hoje pelos grupos jihadistas, né, terroristas, que encaram o jihad como guerra contra o outro. Portanto, os mujahidins, só para voltar à discussão, os mujahidins, um grupo, enfim, de afegãos, mas também de vários países do mundo árabe, do mundo muçulmano, que viam, né, digamos, nessa guerra, né, do Afeganistão contra a União Soviética como um apelo, né, como um dever muçulmano, e que na qual, né, digamos, o sacrifício, a shahada, né, um martírio, seria algo desejável. E, portanto, quase durante essa década, enfim, dos anos 80, havia, enfim, uma espécie de consenso de que
fazer a guerra no Afeganistão era um dever de todos os muçulmanos. E, portanto, enfim, durante esse período no qual também Estados Unidos, o Ocidente, incentiva e apoia de uma forma em termos logísticos e também em termos de armas e financiamento, sobretudo, dos países de monarquias do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, etc., etc., e nesse sentido em que também surge também esse grupo, né, primeiro núcleo, enfim, de combatentes baseados numa ideologia religiosa como um elemento, né, de mobilização e de aglutinização. Portanto, é esse elemento, essa ideologia, né, baseada, né, na crença de que o jihad é algo, enfim, digamos que leva, digamos, digamos, a aproximar, enfim, do sacrifício, etc., etc., se torna, digamos, o início, né, daquilo que vamos hoje considerado como a ideologia mais reacionária que temos hoje, em que, enfim, vai se transformar através do Islã político e depois com os radicais, os jihadistas do Estado Islâmico e, enfim, dos outros, né, grupos jihadistas que são espalhados pelo mundo, né? Desde o Grande Oriente Médio, enfim, África, na região do Sahel, etc. Mas isso vamos falar mais adiante. O que eu quero dizer é que, nesse período, enfim, a derrota, né, em 1989, a derrota da União Soviética, ela é consagrada, ela é conseguida, mas não só isso, 2 anos depois também a implosão, né, e desmantelamento do próprio União Soviética. Portanto, como podemos observar, a ligação, digamos, estreita, né, da guerra no Afeganistão com a própria, né, história, né, enfim, da União Soviética. Portanto, é derrotado em 2 frentes, né, 2 vezes a União Soviética na guerra no Afeganistão, mas também em termos ideológicos e também em termos, enfim, como potência, como uma potência territorial que foi derrotada. Portanto, aqui temos, né, digamos, um Ocidente que sai consagrado, forte, fortalecido, um mundo que começa a desenhar, né, enfim, como um mundo unipolar, em que os Estados Unidos é a potência e a hiperpotência do mundo, ela que domina e ela que traça, digamos, a nova ordem mundial. Portanto, esse é o cenário que nós temos até, enfim, finais dos anos 80. A partir desse momento, né, há algo que vai acontecer e que também o país, o Afeganistão, conseguindo, né, derrotar a União Soviética, mas vai entrar também numa guerra sangrenta, uma guerra civil, em que, dramática, mais de 150 mil afegãos morreram nessa guerra, e, portanto, há também outros elementos que vão surgir aqui, que são, de um lado, um núcleo, enfim, de chamada, digamos, Al-Qaeda, que vai depois ser conhecida como Al-Qaeda, como um grupo, né, feito, constituído por aqueles guerreiros que vieram de vários países árabes e muçulmanos e que vão se juntar a uma figura muito na altura desconhecida, mas que vai começar a dar a falar, que é a figura de uma pessoa, de um burguês, podemos falar assim, de um mecenas, que é Osama Bin Laden. Portanto, aí, digamos, o Osama Bin Laden transparece durante esse período, né, como uma pessoa que, digamos, congrega, né, toda uma rede à volta dele, em paralelo, né, dos mujahidins e dentro do Afeganistão. Portanto, ele consegue criar, digamos, uma própria organização dentro do Afeganistão e que, em contribuição, de certa forma,
do papel, né, financeiro dele que ele desempenhou, os mujahidins, né, vão proteger, de certa forma, a própria organização, a própria ideologia, os próprios, digamos, intuitos e objetivos do Osama Bin Laden e da sua organização Al-Qaeda. Portanto, nesse momento que vai também surgir um novo player no âmbito da União Soviética, que são os talibãs, até então, que não tem nada a ver com os mujahidins, portanto, os talibãs eram estudantes da etnia Pashtun, que de repente começaram, enfim, se uniram e entraram na guerra civil, digamos, se juntaram à guerra civil do país, né, e conseguem, né, derrotar todos os seus adversários e surgem aí como um movimento étnico, em primeiro lugar, porque ele é maioritariamente dos pashtuns e consegue consagrar militarmente e também ideologicamente. Portanto, são elementos importantes na história, enfim, da consagração do movimento que era desconhecido, um movimento que não participou na guerra contra a União Soviética, portanto, um recém-chegado, um movimento recém-formado, mas um movimento que vai dar, digamos, sinais de uma, enfim, de uma organização e de uma, enfim, digamos, de uma combatividade aguerrida, né, contra seus adversários, e se consegue se consagrar em 1996. Portanto, os talibãs, como um ator, novo ator, digamos, consagra-se na cena, na arena do Afeganistão, e isto vai à medida em que também vão tolerar a continuidade também do Osama Bin Laden e sua organização Al-Qaeda. Portanto, nesse sentido, também durante esse período, a Talibã vai também fazer frente a uma figura muito conhecida, que é a figura de Ahmed Shah Massoud, que é dos tajiques, portanto, que vai ser também assassinado 2 dias antes do 11 de setembro pelos elementos da Al-Qaeda. Portanto, e nesse cenário em que, digamos, os talibãs, juntamente com Al-Qaeda, vão se unir, né, para eliminar também seus adversários e se impôs na cena do Afeganistão como, digamos, a força, digamos, mais dominante. E, portanto, chegamos a 11 de setembro em que essa própria Al-Qaeda vai cometer, vai perpetrar o maior, né, atentado terrorista no solo americano desde a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses atacaram a base naval Pearl Harbor. Portanto, isto, digamos, no resumo, né, em síntese, né, a história um pouco como ela está interligada com o 11 de setembro e que o 11 de setembro vai ter, mais uma vez, uma das consequências imediatas é a entrada na invasão do país e a caça de membros da Al-Qaeda e de sua figura, digamos, seu chefe, mecena, né, e seu, digamos, organizador, né, neste caso, a mente organizadora dos ataques terroristas de 11 de setembro, que é Osama Bin Laden. Portanto, a derrota é rápida, enfim, os americanos conseguem derrotar os talibãs, mas também essa derrota ela é preciso ser vista também de uma certa, com uma certa cuidado, porque de um lado se conseguem os americanos entrar e cativar, né, os adversários, antigos adversários, né, dos talibãs e, portanto, conseguem se aliar, digamos, aos objetivos, né, da investida norte-americana, e também os talibãs vão se diluir, digamos, vão deixar, de repente, vão desaparecer no âmbito do Afeganistão. Portanto, a própria derrota dos talibãs ela é muito estranha e muito, digamos, muito estranha, podemos dizer, porque eles
quando viam, digamos que, o ataque, né, feroz, enfim, dos grandes bombardeamentos, lembramos os grandes bombardeamentos, as montanhas de Tora Bora, esses elementos do movimento talibã vão se diluir, né, no país, dentro da sociedade afegã, e vão ficar um pouco a esperar, né, do momento oportuno para começar a guerra contra a NATO e contra os americanos. E, portanto, há aqui uma responsabilidade, obviamente, só para responder agora, que, obviamente, histórica, né, no âmbito da Guerra Fria, enfim, da formação enfim, de elementos, né, combatentes contra a União Soviética, em nome de conter a União Soviética, passou por também basear esse containment, digamos, esse conter do comunismo através de uma outra ideologia rival. Portanto, essa ideologia rival é o Islã político, porque na altura era fácil, enfim, convencer a maioria, enfim, sobretudo no mundo muçulmano, no mundo árabe, de que o comunismo ele é sinônimo do ateísmo, da negação de Deus, etc., etc. Havia essa ideia básica e bastante muito, mas que circula bem e que, enfim, convence, né, a maioria dos muçulmanos, pessoas que não tinham, né, formação de enxergar, né, os conceitos, as ideologias, etc., etc. Portanto, ideia base de que o comunismo era sinônimo de negação de Deus. E, portanto, a partir disso, há toda, digamos, uma avalanche, né, de pessoas que vão aderir, né, à nova ideologia baseada, enfim, no Islã, que vai se transformar não apenas num movimento apenas religioso, mas também um Islã que aspiração política. Portanto, essa aspiração política, ela prende também com o caso muito importante no mundo muçulmano, que é a Revolução Iraniana, em 1979, e, portanto, o exemplo, o modelo da Revolução Islâmica Iraniana vai também, enfim, digamos, vai convencer, de certa forma, inspirar, de certa forma, muitos dos grupos no âmbito do mundo árabe e do mundo muçulmano, e estamos a falar também, enfim, da Irmandade Muçulmana no Egito e no mundo que vai começar também a expandir, vai haver uma espécie de expansão, enfim, da doutrina e da ideologia da Irmandade Muçulmana, e a par dela, atrás dela também, vão outros grupos que vão surgir, não apenas com o Islã político, mas também com ideias, enfim, de guerra e de criar o terror. Portanto, com projetos cada vez mais radicalizados. Portanto, são etapas e processos na qual, né, de um lado, o Ocidente teve um papel sem dúvida, digamos, indiscutível, e também os países, enfim, o apoio financeiro também de muitos mecenas, enfim, dos países do Golfo Pérsico, que vão também financiar essa ideologia, e sobretudo também da Arábia Saudita, que vai aproveitar também a conjuntura para exportar a sua ideologia wahhabita, que é também, quando falamos hoje dos talibãs e do Afeganistão, esquecemos de falar de que na Arábia Saudita existe uma teocracia, enfim, mais radical que se pode imaginar. É esse o wahhabismo que vai também ser a base, né, do Islã radical. Portanto, Mohamed, diga. Aproveitando, pegando o gancho do que tu está falando em relação ao radicalismo, certo? E essa vertente dentro do Islã, uma das coisas que chama muito a atenção do mundo inteiro é o tratamento que as mulheres tinham dentro do sistema imposto pelos talibãs. E sempre foi colocado pela parte deles que isso está parte, na verdade, da Sharia, ou pelo menos da interpretação que eles fazem da Sharia, e de todo essa imposição, esse controle, essa inferioridade, ou praticamente
a, a inexistência quase que a mulher acaba tendo dentro dessa sociedade, sob um absoluto controle. Agora, quando eles retornaram ao poder, uma das coisas que foram colocadas é que eles teriam revisto esse posicionamento em relação às mulheres e que elas passariam a ter mais espaço e mais direito dentro da sociedade. O que a gente coloca é, será que dá para, no teu ponto de vista, na tua perspectiva, será que dá para acreditar, se espera efetivamente que eles façam essa revisão e que as mulheres passem a ter mais espaço dentro desta sociedade, dominada por eles, novamente? Bem, a sua pergunta tem duas partes, né? Tem uma parte que é, enfim, do véu, de vestimenta da mulher no mundo, no Islã, no mundo muçulmano, no mundo árabe, podemos dizer, e tem a atitude, a segunda parte, que é a atitude dos talibãs para com as mulheres depois da tomada de Cabul. Portanto, na primeira pergunta, podemos dizer, o assunto ele é muito, bastante, ia dizer, que não tem consenso, né? Portanto, a questão do véu, da forma como se vestir a mulher e tudo mais, enfim, existe toda uma literatura da teologia muçulmana que explica, enfim, que tipo de véu, se o véu, se o hijab, o niqab, ou uma burca, portanto, são vários elementos, o que é que deve, digamos, mostrar ou não mostrar. E, portanto, existe toda uma literatura à volta disso. O que é, digamos, que um fato, digamos, quando você olha para o mundo árabe, né, que são 22 países, desde Marrocos até a Arábia Saudita, você vê mulheres, enfim, sem véu, que se vestem, enfim, de uma forma moderna. Eu até lembro, enfim, dos anos 70, né, 80, quer dizer, digamos, no Líbano, Síria, países, Egito, quando olhamos para o cinema, para a revolução cultural no mundo árabe, nos anos 40, 50, 60, o cinema, literatura, cultura, Damasco, Beirute, Cairo, Rabat, eram cidades cosmopolitas, com todo, digamos, a carga, né, que o termo cosmopolita tem. E, portanto, há que tomar enfim, com muito cuidado quando falamos da mulher, qual mulher que estamos a falar, né, e quais países que estamos a falar. Obviamente, se entende com isso países, enfim, da Península Arábica, como a Arábia Saudita, como disse, mas a Arábia Saudita é um caso bastante extremo, de uma ideologia bastante extrema, que obriga, enfim, tem uma leitura bastante rigorista e puritanista, né, do Islã e dos livros sagrados, da escritura sagrada, e também temos o exemplo do Irã, né? Portanto, existem todos alguns exemplos, mas você tirando esses exemplos, quando você olha no panorama, né, do mundo do Islã, no mundo muçulmano, que são mais de 1 bilhão de muçulmanos, você não vai encontrar, digamos, esses elementos como um elemento fundante, digamos, direi. Portanto, é isso que se deve ser tomado em consideração. Obviamente tem o caso, enfim, do Afeganistão, que, digamos, o vestimenta, né, o véu mais radical que se pode imaginar, que é a burca. Portanto, eis que estamos, que é da burca, que é uma... É preciso entender uma coisa, que estamos aqui perante uma leitura bastante radical das escrituras, e, portanto, essa forma também, em primeiro lugar, tem que ser tomada em consideração. O Afeganistão dos anos, enfim, 70, por exemplo, e diferentes, né? Digamos, o Afeganistão urbano, estamos a falar, porque as pessoas esquecem, estamos a falar de Cabul, não é, digamos, uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade beduína, uma cidade cosmopolita, de certa forma, que tem 6 milhões
de pessoas. Portanto, é uma metrópole de 6 milhões de pessoas. E esses 6 milhões de pessoas, existe também uma elite, existem mulheres, essas mulheres que estão a sair na rua agora e que estão, digamos, a protestar, a contestar, de certa forma, digamos, o poder dos talibãs. E esse elemento é muito importante para acompanhar, na medida em que, de um lado, nós temos os talibãs que estão agora, podemos chamar, na euforia do poder, né? Estão a ver como é que, enfim, digamos, a governança, portanto, vai iniciar um novo ciclo para os talibãs, que é de governar um país. E governar um país significa governar internamente e governar externamente, ter uma política externa, se relacionar com os vizinhos, se relacionar com o mundo e também se relacionar internamente com, digamos, a sociedade. E sem a sociedade, digamos, qualquer governo não pode se manter e, portanto, ou pode se manter pela repressão, né? Ou, digamos, tem que se adaptar a esse mesmo poder, digamos, à sociedade e às dinâmicas da sociedade. Eu, na minha opinião, creio que a primeira, digamos, atitude dos talibãs é uma atitude radical, vai se manter, digamos, em tentar, digamos, manter a leitura mais radical, né? De tentar impor, de certa forma, a sua forma de estar, de olhar ao mundo. Portanto, esse é um elemento. São vários, enfim, testemunhos sobre isso, as próprias declarações de vários elementos da cúpula, né, dos talibãs, que dizem que, digamos, o objetivo final, e aí mais tarde vou falar sobre a questão da Imara, né, o Emirado do Afeganistão, e explicar melhor, que, digamos, o objetivo final é implantar a Sharia. O que significa a Sharia? A palavra Sharia, que é a legislação religiosa, portanto, o que está, digamos, que está nas escrituras sagradas, no Corão, neste caso. E, portanto, um dos objetivos é esse. Mas os talibãs de hoje é uma nova geração, e, portanto, uma geração mais esperta, mais nova, que já passou pela guerra, por 20 anos de guerra, já passou pela guerra civil, e, portanto, já tem uma experiência e tem, digamos, um traquejo, né, político, militar, etc., etc. E, nomeadamente, em relação à questão da mulher, eles sabem que não podem agora, digamos, num momento, enfim, de transição em que se encontra o país, em que o mundo inteiro está olhando para o Afeganistão, eles não podem, digamos, não é, digamos, estrategicamente e digamos, podemos dizer, digamos, benéfico, né, criar uma brecha, digamos, contra a sociedade. O objetivo final é isso, e que, digamos, que a mulher tem que ser utilizar aquele que eles consideram, digamos, o vestimenta, né, normal de qualquer muçulmano. E, portanto, isso porque, ao contrário, enfim, de outros países, a leitura de que o próprio rosto ele é sinônimo, né, de sensualidade e de sexualidade. Portanto, o rosto ele é, digamos, algo erótico, de certa forma, na opinião deles. E, portanto, não basta botar apenas, digamos, um véu, como vemos agora na capital Cabul, várias mulheres corajosas que estão a sair à rua com um véu normal, que é mais leve, enfim, com parte do cabelo, à mostra, etc., etc., essas mulheres corajosas, mas que vão tentar, né, obrigar a maioria, enfim, de utilizar essa vestimenta mais radical. Mas isso está, enfim, o tempo que dirá, né? A partir do objetivo final é isso. Mas eu acredito que, muito embora, digamos, os talibãs tenham um projeto, né, radical, vão radicalizar, o tempo também vai mostrar como, enfim, a sociedade civil, né, vai também agir e reagir também aos regimes talibã. Portanto, muitas vezes
Claro que temos o exemplo do Irã, em que se mantém tal qual há mais de 30 anos, né? Sem mudança, mas eu acredito que o caso do Afeganistão é um caso diferente. Eu acredito bastante que a sociedade civil afegã, ela é possível criar, digamos, uma diferença, criar, digamos, uma alteração a longo prazo. Não digo a curto ou médio prazo, mas a longo prazo. Portanto, isso se virá com o futuro dirá, né? Portanto. Ótimo, professor Mohamed Nadir. Aproveitando a deixa que tu argumentava, então, em relação a essa nova geração, né, do poder talibã, e juntando ali também, né, a pergunta do João Carlos Santos no YouTube, né, agradecer a participação do pessoal, até reforçar aqui a ideia de que vocês façam questões que a gente vai agregando aqui na conversa com o professor Mohamed. Mas gostaria de te perguntar, tentar juntar então com a questão do João Carlos, pensando a geopolítica, as relações políticas, né, que acabam articulando essa nova conjuntura dentro do Afeganistão. A gente sabe que o país, o Afeganistão, se por um lado ele é extremamente desigual, né, uma grande pobreza, por um outro ele é a base de uma grande, desculpe a redundância, mas é riquíssima a sua reserva mineral, né? E é interessante que após a retomada do poder talibã, né, no Afeganistão, países como a China, a Rússia vão reconhecer o processo buscando relações internacionais estáveis com esse novo governo, né? Mohamed, quais seriam os interesses estratégicos das grandes potências no Afeganistão, né? E aí pensando também na perspectiva das riquezas minerais, né? E articulando isso com a leitura mais geopolítica. Bem, respondendo à sua pergunta, há dois elementos, né? De um lado, enfim, temos a Rússia, né? E depois temos, enfim, a China. São dois players nas relações internacionais que estão perto, né, de fronteiriços, né, com o Afeganistão e que estão, enfim, como costuma dizer, a natureza detesta o vazio e, portanto, esse vazio deixado pela NATO e pelos Estados Unidos, obviamente, vai ser preenchido por alguém. Esse alguém, de certa forma, são os dois maiores adversários, né, dos Estados Unidos, né, que são a Rússia e a China. E, portanto, cada país nessas duas grandes potências, desses dois players, são diferentes. Os interesses da Rússia não são os mesmos da China e da China não são os da Rússia. Para a Rússia, obviamente, o interesse, digamos, estratégico, ele é mais geoestratégico, isto é, mais em termos de geografia, territorial, de manter, de conter o avanço, né, ocidental na região da Ásia Central, não haver, digamos, uma turbulência na região que, digamos, que a Rússia considera, podemos aqui utilizar um termo, enfim, que era muito usado, enfim, que é de um espaço, do seu espaço, né, de segurança nacional, né, para não utilizar o termo vital, mas um espaço que faz parte de segurança nacional da Rússia. E, portanto, esse espaço da Ásia Central, dos países, das antigas União Soviética, as repúblicas da antiga Soviética são maioritariamente países muçulmanos e, portanto, há digamos, um medo, não só um medo histórico, né, da derrota no Afeganistão, mas, sobretudo, de uma possibilidade, né, que a Rússia toma com muito cuidado e com muito a sério, que é a expansão, né, doravante, digamos, o Estado Islâmico de Khorasan, isto é, digamos, o grupo terrorista mais radical que está, digamos, para além da Al-Qaeda, está implantado e diluído, digamos, no país Afeganistão. Portanto, o medo para, digamos, imediato da Rússia e que haverá uma expansão, uma infiltração do Estado Islâmico de Khorasan na Ásia Central e, através disso, perturbar e, enfim, desorganizar, destabilizar a Rússia. Sobretudo, sabemos que a Rússia teve uma relação muito difícil com a Chechênia também
muitos elementos chechenos, ainda tem, digamos, tentativas independentistas, separatistas, e, portanto, há um medo, né, que venha, digamos, uma destabilização contra a Rússia nos seus, digamos, nos territórios, né, lugares estratégicos na Ásia Central que ela considera como fazem parte de segurança nacional. Já, segundo, digamos, a China é hoje um player internacional incontornável, que faz frente, enfim, aos Estados Unidos da América. Nós vemos Joe Biden, a doutrina Biden, ela baseada principalmente sobre, digamos, uma doutrina anti-chinesa de conter, digamos, a China economicamente, sobretudo economicamente, tecnologicamente, sobretudo, estamos a falar da quinta geração, enfim, da tecnologia, enfim, mais avançada no mundo, né? E, portanto, a China está muito à frente nesse sentido. Agora, digamos, essa entrada, esse campo também preenchido pela China, a China não é uma novidade, ela já está no Afeganistão há mais tempo, ela já está explorando os minérios, o lítio, sobretudo, o ouro, o ferro, o cobre. Portanto, há vários minérios que estão a ser explorados pela China. A China já está instalada. E quando analisamos a China, tem que analisar o seguinte, que a China, ela não exporta, não está interessada em exportar uma ideologia, ela não se preocupa, digamos, com ideologia, direitos humanos, democratizar, liberdade. Essas coisas para a China são secundárias. O que interessa para a China, e aí sim a importância do Afeganistão, é, digamos, criar a sua grande, digamos, desafio, que é a Rota da Seda, né? E, portanto, o Afeganistão situa-se no centro nevrálgico da estratégia da nova Rota da Seda que a China está construindo. E, portanto, isso conter e marcar presença e, sobretudo, de que o país vai precisar, enfim, de infraestrutura, de ser reconstruído. O Afeganistão é um país destruído, digamos, um país caótico, digamos, mas que precisa, em termos de infraestrutura, de construção, enfim, do papel de vários investimentos, empresas. E, nesse sentido, a China é um brilhante, digamos, ator nesse sentido, que é da construção de infraestruturas, de alavancar, né, a economia, etc., etc. Portanto, são interesses diferentes, geoestratégicos para a Rússia, econômicos para a China, e para a China isso que interessa é, de um lado, é assim que se casa, digamos, os interesses, né, da China com a Rússia. De um lado, a estabilidade é um elemento importante para a Rússia, e também essa estabilidade é um elemento importante para a economia, que vai servir também o trabalho da China. E, portanto, aqui vemos que os dois potências, os dois players mais importantes de relações internacionais têm, digamos, interesses convergentes, convergem no mesmo objetivo de manter, né, um Afeganistão estável e digamos, promissor, digamos, que se desenvolve nesse sentido. E, portanto, creio que o papel da China vai contribuir nesse sentido, e o papel da Rússia também. Então, isso que eu vejo, digamos. Mohamed, ainda tentando manter, digamos assim, dentro da questão da economia, de investimento, lucros, seja lá como a gente possa definir essa questão, em relação à produção e ao tráfico de ópio no Afeganistão, que é utilizado pelos talibãs. Como é que entra isso na economia dos talibãs? Como é que entra isso na economia do próprio Afeganistão? Exato. Só falando do ópio, quando falamos, enfim, do ópio, é preciso dizer que os talibãs de hoje são mais ricos, né? Não são os talibãs de há 20 anos. Os talibãs de hoje têm muito dinheiro, sobretudo muito ligado
ao comércio, enfim, do ópio, né? Portanto, quando falamos do ópio, estamos a falar de morfina e de heroína, e, portanto, digamos, o ópio é um elemento, enfim, maior, mais importante, né, do narcotráfico, nesse sentido. Digamos, o Afeganistão se posiciona como um país exportador dessa planta, que pode ser, digamos, medicinal, que tem um papel, enfim, vários, não é só a heroína, parte negativa, mas a parte positiva do ópio em termos medicinais e de saúde. Isto é um fato. Agora, o lado, né, perverso, né, do ópio é o comércio, né, da droga e do narcotráfico, neste caso da heroína, que, enfim, sabemos o que causa. Isso tem muito a ver com os Estados Unidos, de um lado, porque hoje dois elementos têm a ver com os Estados Unidos. De um lado, Estados Unidos, ela tentou erradicar, digamos, as plantações de ópio, mas em nome de uma operação, os Estados Unidos, digamos, dirigiu uma operação chamada Operação da Tempestade de Ferro, que objetivava, digamos, acabar com as plantações e cortar, digamos, um dos elementos enfim, que ajudavam financeiramente os talibãs dentro da guerra contra o terror e dentro da guerra que os Estados Unidos faziam contra os talibãs. E, portanto, essa tempestade de ferro, que baseava em quê? Baseava em grandes, enfim, aviões de guerra norte-americanos, sobretudo F-22, que iam e bombardeam, enfim, várias plantações e bombardeam os talibãs. Só que essa tempestade, essa operação chamada Operação Tempestade de Ferro, ela não teve, digamos, resultados, poucos resultados. Por quê? De um lado, porque ela é muito cara, essas operações. Cada voo, digamos, de um avião F-22, que são aviões de topo, militares mais avançados, mais modernos, né? Cada voo custa $35.000. Portanto, um voo do avião custa esse dinheiro. E, portanto, a operação ela foi bastante desgastante para o orçamento militar norte-americano e também não deu resultados. Por quê? Porque também era, digamos, os afegãos sabiam, né, os seus laboratórios mais artesanais, eles mudavam de lugares e, portanto, eles conseguem, digamos, conseguiram fazer com que os bombardeamentos e toda a operação que visava erradicar, digamos, as plantações, o cultivo do ópio, não deu resultados porque os talibãs sempre mudavam de lugares e, portanto, isso contribuiu, de certa forma, para manter o comércio e a exportação, que chegavam a exportar quase 7.000 toneladas por ano. Portanto, durante os talibãs, o comércio do ópio aumentou, de certa forma, quase 7.000 toneladas por ano. E mais, para além desse fracasso, digamos, norte-americano em erradicar o ópio, também há outro segundo problema, é que nos Estados Unidos surgiu uma coisa chamada os opioides, isto é, as pessoas que eram, digamos, viciadas no ópio. Portanto, nos Estados Unidos, isso se deu muito, enfim, há muitos estudos, há um estudioso, um britânico que estuda essa questão do ópio no Afeganistão há mais de 20 anos, chamado David Mansfield, e que ele, digamos, liga esses dois elementos e analisa, né, como a questão do ópio, ela, enfim, fracassou, ou, digamos, a operação de erradicá-lo fracassou por esses elementos, né, de que os talibãs conseguiram, enfim, mudar de lugares dos seus laboratórios e, de certa forma, enfim, fugir, né, aos ataques americanos e, enfim, e conseguiram aumentar, né, a exportação. Hoje, digamos, os recursos, digamos, só para imaginar o rendimento, né, do tráfico do ópio para o Afeganistão,
entre 2 bilhões de dólares e 7 bilhões de dólares. Portanto, estamos a imaginar, estamos a falar de bilhões e bilhões de dólares, de muito dinheiro, e é esse dinheiro, basicamente, que contribuiu, enfim, na força, né, dos talibãs e na aquisição do armamento e na sua guerra que durou 20 anos contra a NATO e os Estados Unidos, precisamente pelo, enfim, por esse comércio, né, de ópio. Não estou escutando, Edson. Estava com o microfone fechado. Desculpa, foi mal. Só uma coisa em termos de organização. Kaiowá, agora é uma outra pergunta ou é tua? Ou tu entra com a outra pergunta? É tua. Tu vai fazer uma pergunta relacionada aos talibãs e o Estado Islâmico. Vamos aqui, então. Na verdade, tem uma pergunta que vem do público, Mohamed, que é do Antônio Veloso, e uma questão que a gente gostaria de colocar para ti também, que é o seguinte. A questão seria, como é que se dá essa relação, esse atrito, essa disputa entre os talibãs e o Estado Islâmico? Né? Como é que se configura essa disputa entre esses dois grupos, certo? Atualmente. E aí, fazendo a conexão também com a pergunta que vem do público, do Antônio Veloso, atualmente o dito martírio desejado ainda é uma ideologia forte para os árabes, afegãos e muçulmanos no Grande Oriente Médio? Bem, respondendo à primeira pergunta, a segunda, para começar, não, quando falamos, enfim, do martírio, estamos a falar de grupos, né, radicais, que têm uma ideologia baseada nisso, na ideia do martírio, do shahada, etc., etc. Portanto, não podemos aqui confundir e botar os árabes e muçulmanos com uma ideologia tão radical como essa, enfim, é uma coisa muito, muito, muito minoritária, enfim, e apenas ela circula, né, desses grupos mais radicais radicalizados e grupos terroristas, né? Estamos a falar de Daesh, do ISIS, etc., etc., do Estado Islâmico, etc., etc. E, portanto, relativamente à questão da relação, enfim, agora, né, do Estado Islâmico de Khorasan e da Al-Qaeda e dos talibãs, é uma relação muito que precisa ser vista por vários ângulos, né? Portanto, temos os talibãs que ganham uma guerra de longa duração e que hoje quer não só apenas ganhar a guerra, mas quer o poder político, e está começando, ele já começou, enfim, a designar, enfim, o seu governo, etc., etc. E, portanto, está, digamos, um movimento que está agora a governar, isto é, um movimento que ganhou um Estado. É preciso entender que os talibãs é um movimento que não tinha nenhum Estado, é um movimento paramilitar, né? Embora do afegãos, etc., etc., mas é digamos, um movimento militar que ganhou um Estado, que é o Afeganistão, ganhando a guerra contra a NATO, contra os Estados Unidos, acabaram por também ganhar, né, digamos, o Estado afegão, na medida em que o antigo governo fugiu, o presidente fugiu, e todos os militares, né, o antigo governo desapareceu e deixou a porta aberta para os talibãs. Portanto, isto de um lado. Portanto, estamos a falar de um movimento que vai começar a governar, que vai praticar o poder, né, político, como dissemos, com todos os desafios que o poder político, o exercício do poder político traz, né? E, por outro lado, temos outras duas organizações. Essas duas organizações terroristas, a Al-Qaeda, que, só para dizer que a Al-Qaeda ela não desapareceu, antes, pelo contrário, ela se diluiu no meio, né, do Afeganistão
digamos, se escondeu, digamos, de certa forma, no Afeganistão e encontra, enfim, nos grandes montanhas, né, na natureza inalcançável, né, por qualquer pessoa, né, encontra seus lugares, enfim, de se organizar, treinar, etc., etc. E temos agora, né, um novo player na arena do Afeganistão, que é, digamos, o Estado Islâmico de Khorasan, que é uma extensão, né, do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e que estende agora para o Afeganistão, que vem encontrar também, portanto, um espaço, né, propício para também organizar, não só expandir a sua ideologia, mas praticar, sobretudo, enfim, seus treinamentos, a partir daí os seus ataques. E o ataque ao aeroporto de Cabul é um sinal, digamos, muito, muito, muito sério, no sentido de que o pior ainda está para vir, na medida em que nem os talibãs não vão exercer seu poder e vão lavar as mãos, de certa forma. Vou dizer que nós não temos nada a ver com esses grupos andam por aí, nós não temos controle sobre eles e, portanto, vamos voltar à escala zero, né, que é 2001, antes de 2001. Portanto, quando movimentos como Al-Qaeda e agora o Estado Islâmico de Khorasan também já tem espaço e já tem rede, né, no âmbito, enfim, nas zonas fronteiriças com o Paquistão, né, etc., etc. Portanto, há aqui também, digamos, uma convergência que é uma convergência entre também os talibãs, Estado Islâmico e Al-Qaeda, que é o ódio ao Ocidente. É esse ódio ao Ocidente que é a base dessa ideologia de ver no Ocidente como uma ameaça e como um inimigo. Portanto, a convergência, né, das três ideologias mais radicais que nós temos agora que se encontram. Só que os talibãs estão numa situação muito diferente, porque eles vão sempre dizer que nós não temos nada a ver com isso, nós, um movimento que ganhou a guerra, nós representamos o Afeganistão e estamos a exercer nosso poder e, portanto, questões que têm a ver com o terrorismo não são conosco. Quem quiser, enfim, acabar com o terrorismo, que faça. Portanto, é esse o grande desafio que se coloca hoje para o Ocidente e que o vazio, enfim, deixado, digamos também, toda, enfim, uma política, enfim, de fiscair vários regimes, etc., etc., e também não haver, digamos, um projeto para o dia seguinte da queda de regimes. Portanto, tudo isso levanta, digamos, os grandes desafios hoje. E o grande desafio é o Estado Islâmico, sem dúvida nenhuma, que ideias, e agora que passa, digamos, transita para as fronteiras da Ásia Central e se radica na Ásia Central. Esses, digamos, movimentos radicais, terroristas, que também tem uma extensão na África, como sabemos, na região do Sahel, nas fronteiras entre o Mali, Níger, Nigéria, Boko Haram na Nigéria, Shabab na Somália, Shabab no Moçambique, agora no norte de Moçambique, que é também um território rico em minérios também. E, portanto, temos o AQMI, digamos, o Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, que está na região do Sahel. Portanto, temos todo, digamos, esse território, né, chamado Sahel, que vai desde o Atlântico até o Índico, que é ocupado hoje por movimentos terroristas. E, portanto, essa agora extensão, né, do Atlântico até as fronteiras do Afeganistão, dos movimentos radicais, é uma ameaça muito séria para a segurança, não apenas regional, mas a segurança internacional e do mundo. Portanto, há aqui elementos, né, muito importantes que vão ser muito analisados e precisam ser acompanhadas, que mostram de que há digamos, um desafio maior de segurança, que hoje é muito
desafiantes, quer dizer, conseguir essa segurança é um trabalho desafiador na medida em que a recrutamento, né, o uso por esses movimentos radicais, eles usam a tecnologia mais avançada, eles conseguem recrutar pessoas lá em 10 mil quilômetros longe e fazer, digamos, acionar essas pessoas em vários territórios. Portanto, isso que podemos estar, por exemplo, um movimento que está na Ásia Central, que trabalha, por exemplo, num dos bairros mais, enfim, mais pobres, né, na fronteira com o Paquistão, que está, digamos, no seu computador e está, enfim, a recrutar elementos, seja na Europa, ou seja, enfim, além fronteiras. Portanto, isso é o maior desafio que hoje se coloca e que, na minha opinião, vai ter que ser o maior desafio, sobretudo no momento em que agora estamos a relembrar, né, o atentado terrorista contra, enfim, Nova Iorque, o 11 de setembro. Portanto, são 20 anos, enfim, de guerra contra o terror, mas que também não resultou em conter esse terrorismo. Antes, pelo contrário, estamos a observar, né, uma recrudescência, né, dos elementos e de novos movimentos, como o Estado Islâmico de Khorasan, que está agora na Ásia Central e no Afeganistão, que está, e veja bem, digamos, o atentado, né, numa zona securitária que era mais securitária, que era o aeroporto de Cabul, né, em que vemos a tragédia, né, de centenas de mortes. Portanto, esse é o maior desafio futuro, né? Mohamed, é uma conjuntura muito complicada, né? Falando em âmbito internacional, aqui no Brasil a gente vê esse avanço da extrema-direita, né? A pauta da extrema-direita avançando com muito radicalismo, né? Com muito fundamentalismo em algumas perspectivas. E é interessante que tu vinha abordando, eu vou tentar aqui jogar com duas perguntas, né? Uma delas feita pelo público, feita pelo Evandro, tá? Guindani, e a outra que a gente tinha preparado. Né? Tu já falou um pouco da resistência das mulheres, né? A esse avanço, né, do poder talibã. E agora, 3, 4 dias atrás, a Frente Nacional de Resistência tentava contra-argumentar, né, e isso apareceu na mídia, de que ainda mantinha uma estratégia, desculpa, redundância, de resistência, né, frente ao Talibã, né, porque há 3 a 4 dias atrás chegou a informação que a última das 34 províncias que ainda permanecia como resistência contra o Talibã teria caído. Né, e apareceu na mídia, então, que a resistência, ela se foi, né, e aí a Frente Nacional tentava contra-argumentar, né, e você já falou das mulheres. Mas pensando em todos esses elementos, Mohamed, qual foi o motivo desse rápido avanço do Talibã, tá? Que foram tomando o território do Afeganistão? Tá? Tu já estava falando um pouco sobre isso, mas a gente gostaria que tu abordasse um pouco mais, né, para a gente entender, inclusive, esses processos de resistência. Tá? E já que eu falava aqui dessas últimas notícias, o Evandro Guindani, ele perguntou assim para ti, né? Professor, quais são as suas considerações sobre a cobertura da grande mídia americana e europeia sobre o Talibã? O que eles mentem ou escondem, né? Eu acho que o Evandro está tentando fazer uma provocação também nesse sentido, do quanto a gente também se torna refém de alguns elementos, né, que chegam para nós e que a gente acaba não conseguindo entender direito, né? Como você, por exemplo, muito bem abordou aqui dessa resistência dos movimentos de mulheres, né? E que a gente ainda está tentando fazer uma leitura mais crítica disso tudo. Né? Sim, bem, são duas perguntas, né? Portanto, a cobertura dos mídias e a questão que é como explicar, digamos, a entrada repentina e rápida a queda de Cabul. Há vários elementos por aqui. Em primeiro lugar, o mérito, né, enfim, também dos próprios talibãs, que, de certa forma, ao longo de 20 anos também se enriqueceram, conseguiram criar, digamos, mobilizar, né, o país. Ao fim e ao cabo, os talibãs, eles representam, enfim, uma etnia pashtun que é maioritária, né, no país, e, portanto, isso facilitou, digamos,
a haver uma espécie de coesão, né, étnica, né, dos talibãs. Isso de um lado. Essa coesão ela permitiu também manter, digamos, um projeto, tem uma lealdade, como podemos ver, observar, com os seus líderes, portanto, há uma lealdade inquebrável, que é muito, bastante impressionante, que é esse, digamos, esse respeito, né, essa lealdade, né, para com, e também há outro elemento, que é quando falamos da ideologia dos talibãs. Os talibãs, eles seguem uma corrente religiosa chamada de ubandismo. Portanto, esse de ubandismo e, digamos, cruzado também com um código pashtunwali. Que esse código pashtunwali é um código dos pastuns, da etnia pashtun milenar, que tem vários elementos baseados na coragem, na honra, na vingança e, sobretudo, da lealdade. Portanto, há elementos aqui intrínsecos, né, na cultura, enfim, afegã, que é de lealdade, de honra, da coragem, e isso ajudou, de certa forma, enfim, digamos, essa coesão que podemos falar, né, desse movimento que até agora parece e transparece, de certa forma, bastante coeso, né, e sólido, de certa forma. Ao contrário, não conseguiria nem vencer, digamos, a maior potência do mundo, a NATO, desgastar, enfim, com tecnologia mais avançada, etc, etc. Mas o outro elemento que é, sobretudo, da corrupção do próprio militares afegãos, do exército militar afegão, a corrupção dos governos que sucederam, que eram, enfim, por mais que havia, enfim, eleições no país, mas, de certa forma, estamos a falar, enfim, da região das grandes cidades controladas pelos americanos, Cabul, Kandahar, Helmand, portanto, onde, de certa forma, portanto, o grande poder, digamos, né, do governo, ele não saía de Cabul e, portanto, estava ali protegido pelos militares, pelo exército norte-americano, da NATO, etc, etc. E para além disso, né, a questão também da corrupção dentro desse regime e o próprio também exército também afegão. E mais, outro elemento que também tem que ser tomado em consideração é que também este exército afegão ele compartilha da mesma etnia dos pastuns. Portanto, ele não é, digamos, e esse compartilhamento, ele compartilha os mesmos ideais, de certa forma, que é a luta contra o ocupante. Portanto, ele via, digamos, no exército, na presença, digamos, estrangeira, algo que é contra a natura, né? Contra a independência do país. E, portanto, isso explica, de certa forma, para além dos elementos, né, que vemos da corrupção, etc., etc., de certa forma, abrir mão e deixar os talibãs entrar. E, portanto, são esses elementos, né, que explicam bem, digamos, a entrada dos talibãs, a lei como falei, enfim, da corrupção, enfim, dos governos e da corrupção dentro também dos polícias e os militares afegãos. E o terceiro elemento, podemos aqui acrescentar um terceiro elemento e que, digamos, a manutenção dos governos e do próprio exército, digamos, afegão, ele apenas existia quando existia, digamos, a presença militar norte-americana, o exército norte-americano. Portanto, sem isso, ele caía. E, por isso, no momento em que os americanos começaram a se retirar, caiu esse poder. Portanto, não havia, digamos, um projeto também. Aliás, o próprio Joe Biden falou, essa é uma outra questão que podemos conversar, que é da questão de state building, isto é, da construção de nação. Um dos objetivos dos Estados Unidos, como dizia Joe Biden, não é construção de nação, não é desenvolver o país. Portanto, não havia um projeto de desenvolvimento geral do país. O objetivo final, a missão, digamos, primeira e última dos Estados Unidos era a caça de Bin Laden e a erradicação do Al-Qaeda. Isto
ponto, digamos, nem sequer tinham, digamos, o problema, os americanos, com os talibãs. Quer dizer, aliás, não tinham problema até para vermos que começaram a negociar com os talibãs, que um movimento, digamos, que um movimento dentro do Afeganistão, e não negociavam com o governo afegão. Portanto, nós vemos negociações, né, de Pompeo, o secretário, enfim, da CIA, da Defesa, etc., etc., negociava, né, e o próprio Trump negociou com os talibãs em Qatar, em Doha, e, digamos, assinou um acordo de retirada em 2020. Portanto, o próprio Estados Unidos, ela reconheceu os talibãs antes do tempo, né? Antes de eles entrarem em Cabul. Portanto, de certa forma, havia um cheque em branco que também foi assinado para a tomada do país pelos talibãs. E isso explica a facilidade, né, da queda e da tomada de Cabul. A segunda pergunta sobre a cobertura dos mídias, quer dizer, enfim, hoje temos, enfim, mídia mainstream e temos, enfim, outros mídias, possibilidade hoje de ver, análises são várias, né? Mas, de qualquer modo, digamos, a análise, ela, o que ela, digamos, transmite, de certa forma, na maioria, um mal-estar, né? Digamos, as imagens, né, dos aviões, de pessoas agarradas aos aviões, que vão ficar na história, né, contemporânea, né, do desespero dos afegãos a quererem fugir, né, de um regime opressor que acaba de tomar o país, etc., etc. E, portanto, o que podemos observar e que vemos na mídia, enfim, ocidental, e, digamos, um certo mal-estar, né, do Ocidente, como se fosse o Ocidente falhou, né, na sua missão, né, enfim, vá lá, podemos, sua missão civilizadora, né, etc., etc. Portanto, há também esse elemento, né, de mal-estar, né, de ver que o Ocidente, a ver que os seus ideais não foram incapazes de vencer no terreno contra uma outra movimento, contra uma outra ideologia mais fechada, mais reacionária, mais fundamentalista, etc., etc. Portanto, transparece aqui que foram 20 anos, trilhões e trilhões de dólares, né, que foram em vão e que, no fim ao cabo, se havia um projeto, né, enfim, de trazer algo de novo, né, ao Afeganistão, isso não foi conseguido. E também, né, só para voltar à primeira pergunta que você colocou, um dos elementos também que também podemos considerar na queda, enfim, no fracasso do Afeganistão, é que um acontecimento que é tão importante que esquecemos, não falamos muito aqui, falamos muito do Afeganistão, que é a invasão do Iraque, que é a questão do Iraque. E, portanto, o Iraque, a invasão do Iraque, no momento em que acontece em 2003, passa, digamos, todo o esforço norte-americano passa ao Iraque e a guerra do Iraque e a invasão do Iraque. Portanto, isto fez com que Afeganistão passou, quando, digamos, foi erradicado os talibãs e começou a caça, digamos, de Bin Laden em 2011, quando se conseguiu, enfim, capturar Bin Laden, né? E, portanto, o Afeganistão passou a ser secundário dentro, porque o objetivo, a missão foi cumprida, né? E, portanto, outra grande, digamos, missão, que era a questão do Iraque e da guerra do Iraque, né? Mais traumática, que causou mais de 1 milhão, né, de mortos de iraquianos, etc., etc. E que também uma guerra que desviou, né, do Afeganistão para o Iraque e deixou, digamos, o terreno aberto para os talibãs retomarem seu poder e voltarem a se prepararem para a tomada de Cabul. E também outro elemento importante, que é
e também o fracasso também e a derrota na guerra do Iraque. Portanto, não esqueçamos que também Estados Unidos ela sofreu também digamos na guerra do Iraque, não só em termos morais, em termos simbólicos, pelo fato da guerra foi injustificada, digamos, não justificada, foi baseada, enfim, sobre acusações infundadas, etc., etc. Depois, enfim, desmonte do exército iraquiano, o partido Baath, etc. Tudo isso fomentou mais tarde, não só, enfim, fomentou o Estado Islâmico depois, mais tarde, que veio, que apareceu em 2011, 2012, e 2003, e foi na base também do fracasso da invasão da guerra do Iraque. Por são vários fracassos juntos, né, que hoje deram, digamos, ao resultado, né, que nós vemos no dia 15 de agosto, que é a tomada da cidade de Cabul pelos talibãs. Né? Bem, Mohamed. Professor Mohamed, eu agradeço muitíssimo a sua participação hoje aqui. Nós já estamos chegando no teto do nosso horário, já estamos próximos das 8h30. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todas as pessoas que nos acompanharam pelo canal do YouTube, que se inscreveram e acompanharam pelo canal do YouTube, que fizeram perguntas, que participaram. Eu gostaria muitíssimo de agradecer uma vez mais a sua disponibilidade por estar aqui apresentando esse tema que é de uma importância tamanha agora, nesse momento, tem um impacto internacional esse tema. Agradeço por todos os esclarecimentos, por todas as colocações, né? Foi uma verdadeira aula sobre esta situação. Eu espero que todos que assistiram tenham aproveitado, tanto quanto eu aproveitei, tanto quanto eu consegui aprender com a sua presença. Agradeço, depois de todo um dia de trabalho, ainda se disponibilizar, vir aqui participar, nos auxiliar na constituição deste evento, professor. Muitíssimo obrigado pela sua participação e boa noite a todos e todas que nos acompanharam até agora. Só para dizer, eu agradeço muito o convite e sempre foi uma honra estar aqui com vocês, professor Edson, professor Kaiwa, e sempre estou disponível para estar aqui. Portanto, não tenho nenhum, digamos, nada a agradecer, antes pelo contrário, uma honra de estar aqui com vocês. Espero bem que o debate tenha esclarecido um tema tão controverso na conjuntura internacional em que passamos. Portanto, muito obrigado. Obrigado, Mohamed, nosso amigo.